Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em em 1 Coríntios capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 45. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não veio primeiro o espiritual, mas o natural, e depois o espiritual. O primeiro homem, sendo da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são também os terrenos, e qual o celestial, tais também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. Versículo 50. E agora digo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Pois convém que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças, porém, a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus. Bem, vamos começar aqui. Nas últimas reuniões nós falamos, nas 3 últimas reuniões nós falamos rapidamente sobre alguns tópicos, desse tema, centralidade de Cristo, do qual essa é a 4ª mensagem. Primeira reunião a gente falou sobre a necessidade de termos o fundamento, bem estabelecido. Cristo é o nosso fundamento. Ninguém pode pôr outro fundamento a não ser o que está posto, Cristo Jesus. O conhecimento de Cristo, entender quem é Cristo, entender essa pessoa gloriosa, conhecer, nas palavras de Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Nas palavras de Paulo, quero conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição. Então, estarmos bem fundamentados nele. Como nós temos falado sobre isso, meu irmão? Sobre não olharmos o Evangelho como uma forma de se dar bem na vida. Não, o Evangelho não é um conjunto de regras, métodos. O Evangelho é a manifestação, a boa nova de uma pessoa, e essa pessoa é o nosso Senhor Jesus. Amém, irmãos? Ele que precisa ser invocado, ele que precisa ser conhecido, ele que precisa ser amado, ele é o único digno de ser adorado. Depois nós falamos sobre essas obras humanas, feitas fora da presença de Deus, inúteis. Obras humanas que buscam glória humana, inútil. Obra de madeira, feno e palha, não suportará o fogo. Acabamos de ler aqui sobre a volta de Jesus, sobre a completude de toda essa obra. Aqueles que são justificados pelo sangue, aqueles que estão sendo santificados pela palavra, pela água, um dia, quando o Senhor Jesus voltar, serão glorificados. Amém, irmãos? Terão seus corpos glorificados. Nas palavras de João, já somos, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele. Na palavra de Paulo, temos um tabernáculo feito por mãos humanas, mas se esse tabernáculo se desfizer, nós temos um tabernáculo eterno nos céus. Essa é a nossa casa, a nossa pátria, que revestirá o nosso corpo mortal para que sejamos exatamente iguais a ele. Amém? Nas palavras de Paulo a Filipenses, no capítulo 3, versículo 20 em diante, a nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o Senhor, que revestirá o nosso corpo de glória, a fim de que sejamos semelhantes a ele e tenhamos um corpo igual a ele. Então, queridos, essa é a nossa esperança, esse é o nosso alvo. Nas palavras de Romanos, capítulo 8, versículo 19, a ardente expectativa da criação aguarda a manifestação, a revelação dos filhos de Deus.
Versículo 23, nós também igualmente gememos, aguardando a adoção de filhos, ruiostesia, a saber, a redenção do nosso corpo. Versículo 26, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para que essa realidade seja estabelecida. Então você vê que está todo mundo gemendo para que esse novo homem, esse homem perfeito, homem glorioso, Cristo e a igreja juntos, possa ser manifestado. É a igreja clamando, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Né? Que tremendo. Então tudo que é obra humana, meu irmão, isso é lixo, isso é madeira fenipalha, isso não, a glória humana, né? Você vai conseguir isso, você vai conseguir aquilo. Nós sonhamos com um tempo em que o evangelho não será mais isso. O evangelho vai ser a pregação de Cristo e o seu reino. Amém, irmãos? Cristo e a sua obra gloriosa. E nós? Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer. Como diz a canção, é tudo sobre Ele, sempre sobre Ele. Mas qual é a nossa herança? A nossa herança é sermos inseridos nele. Né? E quando nós somos inseridos nele, tudo que é do marido é da esposa. Por isso que Satanás trabalha tanto para quebrar as alianças, né? Através do divórcio, através dessas confusões todas aí, casamentos que não são mais casamentos bíblicos, né? Tudo agora é casamento e ao mesmo tempo o que é casamento mesmo? Olha que loucura, nós estamos num mundo assim. Tudo agora é casamento. Homem com homem, mulher com mulher, homem com jacaré, homem com tudo, né? Você casa com quem você quiser, mas o que é casamento mesmo está sendo banalizado, né? Então, querido, por quê? Porque grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então também há no reino do Espírito essa ânsia, né, esse desejo do inimigo de separar-nos do nosso propósito, do nosso esposo. Para quê? Para que a gente seja alguém que corra atrás das coisas, né? Só que a gente não quer correr atrás das coisas, a gente quer correr atrás, né? A gente quer viver grudado com Ele, amém, querido? Então todas as obras que nós fazemos, não fazemos mais no nosso nome, fazemos porque andamos com Ele. Enoque andou com Deus e já não era, e Deus para si o tomou. Então toda aquela geração de Gênesis 5, uma geração de obras, só que são obras que não aparecem. Por quê? Porque quem anda com Deus, tudo que faz vai para a glória de Deus. E por último, semana passada, nós falamos sobre esse glorioso transplante de vida, né? Que tremendo, querido, a gente entender que Jesus não quer consertar a nossa vida. Parece uma heresia, né? Porque nós crescemos ouvindo isso. Jesus pode dar jeito na sua vida, né? Parece evangélico, né? Bonitinho, né? Jesus vai dar jeito na sua vida, filho. Vem aqui à frente, quem que quer tomar jeito na vida? Que Jesus é o cara, ele vai dar jeito na vida. Bem, quando a gente era menino, a gente andava como menino, não tem problema nenhum. Mas agora a gente sabe, Jesus não quer nada dar jeito na nossa vida, né? O que Jesus quer fazer? Ele quer que Ele mesmo seja a vida em nós. Porque a nossa vida passada, a nossa vida natural, a nossa vida herdada dos nossos pais primitivos, Adão e Eva, a mãe de todo ser vivente, é uma vida separada de Deus, é uma vida caída. Quem quiser salvar essa vida, a perderá. Mas quem perder essa vida por amor de mim, a achará. Então nós somos convidados a perder essa vida na morte. Você pode dizer amém para isso? E recuperar a vida de Cristo na ressurreição. Por isso que Efésios vai dizer, vocês ressuscitaram com Ele. Então, aí Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Então, tudo que um homem faz, já não é ele que faz. Quem que faz? É Cristo nele.
E você quer saber de uma coisa, meu irmão? Deus só recebe se for o filho dando. Isso é um segredo maravilhoso. Se for a gente dando algo bom, Deus não recebe. Me perdoe ser repetitivo, mas para a saúde nossa, nós não fomos chamados para dar o bom para Deus, para dar o melhor para Deus. O nosso melhor não presta. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Nós não somos Saul que joga fora o mal e oferece o bem. Não, nós entendemos. Glória a Deus, irmãos. Que lindo. Eu fico olhando isso, meu Deus, eu entendi isso mesmo. Eu me sinto um privilegiado de ter entendido isso. É uma revelação, saiu um véu da nossa frente. Isso é libertador. Não, eu não tenho que dar o bem, me esforçar para... O que eu tenho que fazer para dar? O que eu tenho... Não, para com isso. O que a gente precisa é crucificar, levar a cruz, tanto bem quanto mal. Amém, querido? E receber Cristo Jesus em nós. Gideão, pega a tua oferta do chão e coloca sobre a rocha, Gideão. Você não vai conseguir me agradar se eu não olhar para a sua oferta e ver o meu filho. Eu preciso ver o meu filho. Querido, nós estamos adorando aqui, nós estamos pregando, e Deus está olhando e está dizendo, se tiver o meu filho eu recebo, mas se for frutos de um homem bom, inútil. E isso já quebra um monte de coisa na nossa vida, né? Porque nós fomos, às vezes, criados com essa realidade. Eu preciso ser bom, eu preciso ser bom. Até mesmo as músicas, né? Enfim, não vou cantar não, para não cansar a beleza dos irmãos. Bem, vamos falar agora sobre a última parte dessa palavra, que é a centralidade de Cristo. Nós lemos agora aqui, começando em 1 Coríntios capítulo 15, 45, dizendo... Assim também está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, e o último Adão. Você pode repetir comigo, querido, nessa noite? Último. Não é segundo, é último Adão. Aqui um pouquinho na frente ele vai dizer o segundo, mas falando sobre o terreno e o celestial, mas não sobre Adão. Então preste atenção, querido. O primeiro Adão foi feito alma vivente, esse que eu disse, do qual nós nascemos, né? Adão e Eva, alma vivente, psique. Mas o último Adão, quem é o último Adão? Cristo Jesus. Amém, irmãos? A última casa, né? Não a segunda casa, a última casa. Essa glória dessa última casa, que é infinitamente maior do que todas as outras. Definitiva. Por que é a última? Definitiva. Amém? Vindo Cristo está consumado. Não precisa vir mais ninguém. Não precisa... Cristo Jesus, último, definitivo. Não é Cristo e mais alguma coisa. Então, irmãos, esse último Adão, ele é a nossa redenção. Amém? Querido, deixa eu revisar uma coisa com você. Quando nós vamos para o Antigo Testamento, e eu já falei isso aqui, mas vou repetir, tem gente nova e gente mais antiga que já sabe, mas eu vou falar de novo. Então, quando nós vamos para o Antigo Testamento, o que nós vemos? Nós vemos um único problema. Paulo diz assim, no versículo 54. Aliás, acompanhe comigo, versículo 55. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Então, qual é o problema, presta atenção, do Antigo Testamento? Aliás, qual é o problema da humanidade antes de Cristo? A morte. E se lembra que nós falamos aqui, todo homem morria, depois de Adão todo mundo morre. E não importa, meu irmão, se é um Davi, que é segundo o coração de Deus, se é um Samuel, aquele que Deus... ouvido de Deus, se é um Jeremias, um profeta maravilhoso, se é um Eliseu, homem cheio da unção de Deus, cheio de milagres, se é um João Batista, todos morrem. Por quê? Porque a morte é o inimigo a ser vencido. E o que aconteceu? Romanos vai dizer, a morte reinou até Moisés, porque até Moisés não havia lei, e como não há lei, não há pecado, né? Ou pelo menos não há manifestação desse pecado. Não é que não há pecado, mas não há a manifestação do pecado. Não há
percepção, a consciência do pecado, não a lei. Então a morte reinou até Moisés. E quando Deus estabelece a primeira aliança, preste muita atenção aqui. Quando Deus estabelece a primeira aliança, Deus estabelece uma aliança provisória. Uma aliança em que um cordeiro morto resolvia o problema do povo por 1 ano. O sumo sacerdote expiava o pecado, mas no ano seguinte era preciso ir lá de novo. Mas, de certa forma, a morte deixou de reinar, segundo as palavras de Romanos, e houve uma solução paliativa. Mas quando Cristo, o Cordeiro de Deus, aleluia, de fato vem, definitivamente, nas palavras de Hebreus, ele é o nosso sumo sacerdote que entrou uma única vez, para não precisar mais fazer outro sacrifício. Ele vence a morte. Então, querido, nós vencemos a morte em Cristo. Então, o problema do Antigo Testamento não é falta de dinheiro, não é doença, não é tristeza, não é depressão, não é falta de carinho. O problema do Antigo Testamento é a morte. E o que Paulo diz? Que o aguilhão da morte é o pecado. Ou seja, que a causa dessa morte é o pecado. E que a força do pecado é a lei. Ou seja, quando a lei vem, o pecado abunda. A lei veio para que o pecado abundasse, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então você vê que a lei não vem para salvar, na verdade a lei vem para que o pecado abundasse. Então a lei vai apontar para a nossa pequenez, para a nossa insignificância, para a nossa, desculpa a palavra, querido, podridão. E à medida que nós entendemos quem nós somos pela lei, pela palavra de Deus, essa mesma lei vai apontar hoje, não naquela época, hoje. Você entende como nós somos privilegiados? Nas palavras de Hebreus 11, 39 e 40, Deus planejou algo superior ao nosso respeito. Porque todos os daquela galeria creram sem alcançar a promessa, mas nós já vivemos depois da concretização da promessa. Então preste atenção, meu irmão. Muita atenção. Quando nós recebemos essa realidade, nós entendemos que Cristo Jesus é esse homem prometido, o Messias, o filho de Davi, aleluia, o descendente, a salvação. O nome Yeshua quer dizer salvação. Você lembra que nós falamos de Simeão, que pegou o bebê Jesus e disse: Senhor, pode despedir o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Amém? Se lembra de João Batista que olhou e diz: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Querido, é a resposta de 4.000 anos de crise. O descendente, a semente da mulher, vai pisar a cabeça da serpente. Então, querido, por isso que Jesus é o motivo. Lembra que na primeira pregação aqui nós falamos que Jesus no caminho de Emaús falou a respeito dele. Em Atos 5:42, a igreja primitiva se reunia para pregar, provando que Jesus era o Cristo. Atos 28, 23, Paulo se reunia, mostrando pela lei e os profetas que Jesus era o Cristo. Querido, o cego Bartimeu enxergou isso, mesmo sendo cego. Filho de Davi, tem compaixão de mim. E os discípulos desavisados queriam: não incomode o mestre. E Jesus olhou e disse: esse cego para os homens, mas enxergando muito,
Porque só podia reconhecer o Cristo dentro do homem simples, Jesus, quem tivesse tido a revelação por Deus. Pedro, bem-aventurado, quando Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, bem-aventurado Pedro, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi o meu Pai que está nos céus. Essas coisas não podem ser entendidas pela carne e sangue, essas coisas só podem ser compreendidas quando o Pai revela, e o Pai revelou para Bartimeu isso, e ele grita, que ironia santa, né, querido? Será que Deus não está dizendo isso? Os que enxergam não veem, mas os cegos conseguem enxergar o Cristo nele. E ele diz, filho de Davi. O que ele está dizendo é, Messias, tu és a semente da mulher, tu és o Cordeiro de Deus, tu és o prometido. Em Bartimeu, Bartimeu está dizendo a mesma coisa que Simeão, a mesma coisa que João Batista, a mesma coisa que Pedro. A mesma coisa que Marta. Marta, você crê que eu sou a ressurreição e a vida? Marta responde João 11, eu creio que tu és o Cristo. Eu creio que tu és o Messias. Então, querido, havia uma espera. Havia uma ansiedade para que esse homem se manifestasse. E os profetas profetizavam a respeito dele. Isaías disse, a virgem conceberá. Moisés diz, Deus vai levantar um profeta semelhante. Deus diz, Deus vai levantar um profeta semelhante. Então todos os profetas profetizaram a respeito de Jesus, a respeito da vinda de Jesus. Amém, querido? E você diz, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Sabe por quê? Porque nós precisamos hoje, preste atenção, reavaliar a nossa profissão de fé, meu amigo. Existem muitas pessoas que aceitaram a Jesus, porque ouviram uma mensagem aqui na frente, ou em algum lugar, vem aqui à frente, aceite a Jesus, porque Jesus vai te dar uma bênção, Jesus vai resolver teu problema. Isso não poderia, né, ter acontecido. O que tem que acontecer é, ei filho, olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Até você que está dando uma sonequinha, cutuca aí, irmão, tem 2 dormindo. Olhe para mim, querido. Ó, eu e você estávamos perdidos, amém? Você pode dizer amém? Mortos, terrivelmente condenados à ira de Deus, sem esperança no mundo, desarraigados de todo tipo de esperança, de todo tipo de glória, destituídos da glória de Deus, até que o Messias veio. E nós o aceitamos, olhamos para ele e dizemos, tu és o Filho de Deus, e eu me rendo a esse sacrifício glorioso. Tu és o Messias. Nós não vemos Jesus como um profeta. Quem diz os homens que eu sou? Um profeta, Elias, Jeremias, alguém que cura, alguém que faz isso? Não. Nós vemos Jesus como um Messias. Amém? E Paulo está dizendo isso, a morte reinava. O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos deu a vitória por meio de Cristo Jesus. Acabou, meu irmão, ele venceu a morte. Por isso que a palavra de Deus fala que o último Adão foi feito espírito vivificante. Eu costumo dizer isso aqui, né? Primeiro Adão morreu, segundo, terceiro, quarto, quinto. Adão quer dizer homem, vai morrendo. E numa hora, 2000 anos atrás, o último Adão encara a morte, olha dentro do olho dela e diz, eu sou o último. A partir de mim nunca mais você mata ninguém. Acabou o seu reinado eternamente. Acabou a sua vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Acabou. A morte, onde está a sua vitória? Você tinha força quando o pecado reinava, mas eu arranquei o pecado. Venci a morte. O último Adão. Não precisa vir o outro Adão, querido. Não precisa ter mais sacrifício. O sacrifício foi feito. Está consumado. Amém? O que nós precisamos? Nos entregar a esse homem. Crer nesse sacrifício. Não colocar
mais cargas para a nossa justificação. Qual que é o problema, irmãos? O problema é que a gente dificulta o entendimento e acha que justificação e santificação é a mesma coisa. Então a gente ouve uma palavra como essa e diz, a graça foi suficiente, pronto, não preciso fazer mais nada. E aí fica um justo, né, supostamente justo, confiando numa super graça, mas que não se submete ao lavar da água pela palavra e por isso não é limpo. Ele pode até ser perdoado, mas ele não é limpo. Então o que nós temos aprendido? Que nós cremos nesse Jesus maravilhoso, amém, irmãos? Nós cremos que não há sacrifício que precise ser feito, nós cremos que o Messias já veio, o filho de Davi, aleluia, amém? E nós vamos nos entregar para que esse mesmo filho de Davi que nos salvou da morte, possa nos santificar, possa nos formar, possa nos moldar a exata imagem dele. Amém, irmão? Para que naquele grande dia ele possa olhar para sua esposa e dizer, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Aleluia? Então, querido, nós somos essa realidade. Então, querido, pare de ficar, né, você que está vindo aqui hoje, o que eu tenho que fazer? Nada. Você precisa crer. Creia no Senhor Jesus, será salvo. Amém? Creia que há 2000 anos o Messias veio. Os judeus, muitos judeus até hoje nem creem que Jesus, estão aguardando, mas nós já cremos, que Jesus já veio, amém, irmão? Veio, ressuscitou, aleluia. Vai vir, não precisa vir para morrer de novo. Quando ele vier agora é para reinar. O cordeiro já veio, agora quem vem é o leão, aleluia. O leão, o rei de toda a terra. Todo joelho se dobrará, a gente sabe disso. Então, querido, isso liberta a gente. Por quê? Porque eu não preciso mais ficar, o que eu tenho que fazer, que tipo de sacrifício eu tenho que fazer. Você lembra que nós estávamos falando antes aqui? E não me chame de chato, mas você lembra que eu falei? Toda vez que você quer barganhar com Deus, dá para Deus te dar, você está negando o sacrifício. Quantos estão entendendo? Por quê? Porque você está dizendo, não foi ainda suficiente, então eu ainda preciso dar alguma coisinha, e aí quando eu der uma coisinha, Deus vai fazer comigo. Não, querido, não precisa de mais sacrifício, tudo já foi feito, e agora o que nós damos para Ele, nós damos porque Ele nos deu. O que Ele nos deu? O Filho. Então, irmãos, nessa sexta-feira bendita, né, digamos que tenha sido sexta-feira, o Senhor subiu a cruz, 9 da manhã, meio-dia, trevas na terra, 3 horas da tarde, expirou, rendeu o espírito, ficou no ventre da terra. Nenhum sinal será dado a essa geração adúltera, senão o sinal que foi dado ao profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Senhor fica 3 dias no ventre da terra. Ao terceiro dia, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Ressuscitou como? Para estabelecer uma nova criação. É o que nós vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova criação é. É o que nós vamos ler em Romanos 8, 28 e 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque o que antes conheceu também os predestinou para serem filhos. Aleluia! Amém, queridos? A fim de que ele seja o primogênito, o primeiro entre muitos irmãos. Então todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Lembra da lente antropocêntrica? Se eu corro e coloco essa lente antropocêntrica e leio esse versículo, o que eu vou enxergar? Vai dar tudo certo. Fica tranquilo, vai dar tudo certo.
crente nenhum vai passar vitória, tudo vai dar certo. É isso que a gente vai enxergar. Mas quando a gente coloca essa lente cristocêntrica, essa centralidade de Cristo, quando a gente interpreta a Bíblia como ela precisa ser interpretada, o que a gente vai entender? Todas as coisas ao nosso redor estão trabalhando para um único propósito: me fazer semelhante a Jesus. Porque os que justificou também glorificou. Entendeu? Eu perdoei você com a morte do meu filho, e você creu nisso. Mas a obra não termina aí. Agora eu vou pegar você que está perdoado, mas está longe de se parecer com meu filho, e vou trabalhar na sua vida, dia após dia, através da minha palavra. Para quê? Para que você possa ser igual ao meu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. É essa faca de dois gumes. O perdão e a conformação a Jesus. Querido, nós estamos perdoados. Amém, irmãos? Querido, eu sou perdoado. Eu sou imortal. Você é imortal. Você leu o verbo que Paulo diz aqui? Aqueles que dormem. Não é aqueles que estão mortos. Por quê? Porque em Jesus a morte foi vencida. Aleluia! Então nós somos imortais se nós estamos em Cristo. Ainda que fechemos os nossos olhos, será por pouco tempo, porque quando Ele voltar, ressuscitaremos. Esperança dessa glória tremenda, maravilhosa. Você entende o que Jesus pode fazer na nossa vida? Você entende como é ofensivo transformar esse evangelho glorioso em um caça-níquel, em um autorrealização, em prosperidade fatalista, em resolver probleminhas do dia a dia? Isso é ofensivo demais. O evangelho da glória, o evangelho da eternidade. É provável que você esteja entendendo se você for alguém nascido de novo. Mas talvez existam crentes aqui, crentes não, né? Frequentadores aqui, que nunca nasceram de novo de verdade. Eles só frequentam a igreja, entraram na igreja, porque o pai traz para a igreja, eu vou vir para a igreja, porque alguém disse que é um ambiente legal, eu me sinto bem, estava passando mal, e aí entrei, agora estou me sentindo melhor, mas não tem essa compreensão de que estava morto, de que Jesus veio, e de que olhamos para Ele e não somos mais confundidos, de que o Senhor é a nossa salvação. Amém, irmãos? Primeira coisa que precisamos entender do evangelho é isso. Para quê? Para que nós possamos, através da ressurreição, a morte pagou a dívida da velha criação. Dívida paga. Colossenses vai dizer assim: ele riscou o escrito de dívida que havia contra nós e cravou, meu amigo, na cruz do Calvário. E expôs publicamente principados e potestades. Pá! Dívida paga, aleluia, expôs publicamente, dívida zerada, não temos mais débito nenhum, a graça nos alcançou, aleluia. E agora? Aí é que muitos vacilam. A graça me alcançou, descansei na graça. Não, você está, querido, justificado, agora tem que ser santificado. Essa graça que nos alcançou vai continuar nos santificando, até que nós possamos ser o quê? Glorificados. E na santificação ele vai nos pedir o quê? Submissão. Ele vai perguntar para nós se nós queremos. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Colossenses 1, do 16 ao 20, vai dizer que ele é o princípio. Ele é um primogênito da criação. Ele é essa primícia dessa nova criação. Ele inaugurou, presta atenção, meu irmão, Jesus, através da ressurreição, inaugurou um novo homem. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios 2:15.
Vamos ler o 11 para você entender. Portanto, lembrai-vos de que vós outrora... Está vendo o que Paulo está dizendo? Lembre, meu irmão. Lembre que vós outrora éreis gentios, por nascimento, e chamados incircuncisão, pelos que no corpo se chamam circuncisão, feita pelas mãos humanas. Lembre de onde vocês vieram, vocês estavam mortos. Me permita corroborar um pouquinho mais aí para você poder entender. Olha como que começa o capítulo 2 de Efésios. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, querido, é o que a palavra de Deus está dizendo. Onde nós estávamos? Nós estávamos mortos. Amém? Então entra alguém aqui. A pregação para ele não pode ser: venha, Jesus vai te abençoar. Não, venha, Jesus é aquele que pode te ressuscitar. Depois de ressuscitar, a gente fala da bênção. Mas primeiro o teu problema é a morte, meu amigo. Teu problema não é a mulher, o cachorro, o vizinho, o papagaio, o marido, não. Teu problema é a morte. A pessoa que não tem o Senhor está morta. Quantos estão entendendo isso, querido? Vamos simplificar o Evangelho, amém, querida? Vamos entender que quando nós saímos para pregar o Evangelho, talvez eu esteja falando para alguém aqui que não entregou sua vida para o Senhor Jesus. E você está com problema, e a casa está pegando fogo, e não sei o quê. E o que você espera? Que eu venha aqui dizer que Jesus vai apagar o fogo da sua casa? Eu não vou dizer. Sabe o que eu vou dizer? Eu vou dizer: você está morto, meu amigo. Morto nos delitos, nos pecados, destituídos da glória, inimigo de Deus. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por Jesus. Como que eu faço para sair dessa morte, dessa prisão chamada morte? Não precisa fazer nada. Creia no Senhor e seja salvo. O Messias venceu a morte. Amém? Para começar a pregação do Evangelho tem que ser assim. E nós já falamos aqui, se nós não entendemos isso, o Evangelho fica fraco demais. Fica aquela pílula de farinha, sabe, que não serve para nada. Vou pregar o Evangelho e dizer que Deus vai fazer as pessoas ricas. Não vai ter impacto nenhum em quem já é rico. Vou pregar o Evangelho e dizer que Jesus vai curar os doentes. Não vai ter impacto nenhum em quem não é doente. Vou pregar o Evangelho e Jesus vai curar as emoções dos casamentos perdidos, arruinados. Não tem impacto nenhum naquele que não tem ruína no casamento. Então alguém diz: esse Evangelho é fraco demais. Agora, o que une todos que não têm Jesus? A morte. Quantos entenderam isso? E aí, quando nós entendemos isso, nós entendemos que ele venceu a morte. E Paulo diz: vocês estavam mortos, andando no curso do mundo aí, regidos pelo príncipe do poder do ar, Satanás, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Há um espírito que opera nos filhos da desobediência. Então é nesse contexto que Paulo vai dizer o quê? No versículo 5, estando nós ainda mortos em vossos delitos, vos vivificou com Cristo. E ele bota: pela graça sois salvos, aleluia. E nos ressuscitou, amém, irmãos? Com ele, fazendo-nos assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, amém. Mas ele não para por aí, ele vai dizer, no versículo 11, nós já lemos, e o versículo 15, olha que interessante: a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois povos um novo homem. Diga comigo: um novo homem. Então esse novo homem, da nova criação que o Senhor está criando, quantos querem fazer parte desse novo homem, irmãos? Quantos anseiam por fazer parte desse novo homem? O anseio da criação. Falamos aqui Romanos 8, 19, 23, 26, 1 Coríntios 15, Filipenses 3, 2 Coríntios 5, 2 Coríntios 11, tantos textos, Colossenses capítulo 3, tantos textos, 1 Pedro 1, tantos textos vão falar sobre isso, sobre o anseio, quando nós compreendemos o Evangelho, de participar dessa glória, que é o quê? Essa nova criação. Deixa eu te falar uma coisa,
morte de Jesus, uma criação é finalizada. Amém, irmãos? Mas na ressurreição de Jesus, uma nova criação é inaugurada. E essa porta da nova criação está aberta para quem quiser entrar. Quem quiser entrar, entra nessa nova criação. Essa nova criação é perfeita, meu irmão. Você lembra da última vez que falamos aqui? Essa nova criação é perfeita, imortal. Nenhum problema pode alcançar essa nova criação, nada pode fazer essa nova criação ficar depressiva, angustiada, nada pode fazer essa criação ficar confusa, amargurada. Essa criação é a criação do próprio Cristo. É o próprio Cristo ressuscitado. E nós fazemos parte desse Cristo, amém, queridos? E Ele está transformando todos nós num novo homem. Querido, nessa hora você devia estar jogando a cadeira para o alto, pulando, dando 4 voltas na igreja. Você não sabe o tamanho da glória disso que nós estamos falando. Paulo, um pouquinho antes de Efésios 2, ele vai ler em Efésios 1, capítulo 1, leia comigo 18, já lemos esse texto muitas vezes, vou ler de novo. Diz assim: eu oro também para que sejais iluminados os olhos do vosso entendimento. Você pode colocar a mão na sua cabeça? Você pode clamar a Jesus nessa noite e falar assim: Senhor, ilumina os olhos do meu entendimento. Senhor, eu preciso enxergar isso, eu preciso entender isso. Eu preciso compreender a grandeza desse mistério. Eu não posso, isso não pode passar desapercebido. Amém? Tem gente que nem bota a mão para orar, eu vejo aqui, porque tem medo, né? Quer continuar vivendo a vidinha que vive, então nem ora, porque vai que Deus atende e eu mudo de vida, né? É uma pena isso, mas acontece. Eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais, qual seja a esperança, acompanhe comigo aqui, irmãos, para a qual Ele vos chamou, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Você entende a crise, né, entre aspas, aqui de Paulo? Vai para dentro do quarto e orar, e Deus, meu Pai, eles precisam entender para que eles foram chamados, eles precisam entender, Pai, esse propósito eterno, eles precisam compreender esse evangelho da glória. Quem sabe lá na igreja de Éfeso, ele também tinha algum tipo de dificuldade, né? Um puxando daqui, puxando dali, e eu vou orar por esse povo. E é um bom conselho para nós orarmos. E ele diz assim: qual a suprema, olha que lindo, irmão, e qual a suprema grandeza, não é nem grandeza, a suprema grandeza. Esse negócio chamado evangelho na mente de Paulo é tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ele entregou a vida dele por isso. Um dia ele disse, alguém profetizou, você vai para Jerusalém e você vai ser preso. E alguém disse, não vai não, Paulo, é perigoso. Ele diz, meu amigo, olhe dentro dos meus olhos, eu estou prestes a morrer. Você acha que eu vou ter medo de uma prisão? Homens que entregaram as suas vidas pelo poder desse evangelho. Mas sabe qual que é o problema hoje, querido? A gente às vezes quer falar de renúncia, mas a gente não entende o que é o evangelho. Então, primeira coisa que nós estamos querendo falar aqui nesses dias é, nós precisamos entender o que é o evangelho. Transformar o evangelho em quê? Num meio para se dar bem na vida. Né? E não é, evangelho é a boa nova da salvação. Evangelho é tudo que nós precisamos, é a pessoa de Cristo. Venceu a morte, inaugurou uma nova criação, meu Deus do céu. Então ele diz, eu oro para que vocês entendam isso, né? Vocês compreendam. Nós chegamos, irmãos, no triste momento na igreja, em que nós temos que evangelizar os crentes. O IBGE deu essa semana aí 30%
da população já é evangélica no Brasil. Que bênção! Né? Se fosse uma pescaria, a gente pescou muito peixe. Agora, o que a gente tem que fazer com peixe? Limpar os peixes. Porque evangelho é isso, é pescar o peixe, justificação. O que é santificação? Limpar o peixe agora. Né? Aí na hora de limpar, a pessoa fala, não precisa não, a graça. Não, que graça o quê, querido? A graça pesca e a graça limpa. E a graça glorifica. Não é só pescar, porque senão a gente vai viver a vida, desculpa a expressão, inútil que muitos vivem. Que levanta a cabeça e diz, eu sou crente, mas tem uma vida que ninguém quer imitar. Né? Filipenses vai dizer lá em capítulo 2, Paulo vai dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Quantos hoje podem dizer isso? Quantos de nós hoje podemos ir para o nosso trabalho e dizer, imita a minha vida? Aí a gente cria uns negocinhos assim que não está na Bíblia, né? Não, querido, tem que olhar para Jesus. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Aí você vai na Bíblia e você não acha esse versículo. É igual o Deus ajuda quem cedo madruga, também não tem. Né? Qual que é o outro? Se não vier pelo amor, vai pela dor. Esses versículos malucos aí que a gente inventou, né? Tem outros aí também, né? Faz por onde que eu te ajudarei. Meu irmão, a Bíblia diz, faz por onde que eu te ajudarei. Eu falo, meu Deus, que Bíblia é essa que esse cara está lendo, irmão? Não tem isso não. Então a gente inventou, psicologicamente a gente acreditou, né? Igual as músicas aí, né? A glória da segunda casa, nunca ninguém tem, será maior que a da primeira, né? A mulher que fez essa música deve estar irritada comigo, irmão, se ela ouvir isso. Mas nunca ninguém foi na Bíblia e disse, não tem segunda, é a última casa. Porque o que Ageu está falando é essa realidade. A primeira casa provisória, mas a segunda casa estabelecida pelo Cristo. Aleluia! Nas palavras de Hebreus capítulo 3, Moisés foi fiel na sua casa como servo, mas Cristo é fiel na sua casa como filho, e essa casa somos nós. Se tão somente guardarmos até o fim a nossa confissão. Está lá escrito, Hebreus 3, 4, vai ler lá. Por quê? O que o apóstolo, o autor de Hebreus está dizendo? Pega o peixe, mas tem que limpar o peixe. Então a gente tem que abraçar essa santificação, querido. Abraçar essa necessidade de ser conformado a Ele. Amém? Nas palavras repetitivas nossas aqui, nós somos amados, mas agora, presta atenção, da mesma forma que com 30 anos o céu se abriu e Deus olhou para um homem, diga um homem, cabeça e corpo, o filho de José e da Maria, descendo no Jordão, e ele disse, diga comigo, o céu se abriu. E qual é a voz do céu? Esse é meu filho amado, em quem eu me agrado. Da mesma forma, quando Deus tiver esse novo homem, cabeça e corpo, quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Cristo e a igreja, prontos, o céu se abrirá, e ele vai dizer, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprado. Então, se você deseja a volta de Jesus, você e eu temos que abraçar esse novo homem. Esse novo homem é o gemido de toda a criação, meu irmão. Você precisa entender isso, você precisa entender que isso é o alvo do Evangelho. A manifestação, a construção, o estabelecimento desse novo homem. Aí pega um Evangelho e transforma num conto de história para individualmente conquistar bênção. Teu gigante vai cair. Que infantilidade, né, meu irmão? Vai ficar só na infantilidade. Que desperdício. Não, grave isso. Depois você vai ter condições de estudar. Diga comigo assim para sua mente guardar. Deus está construindo esse novo homem. Esse é o anseio. Ele mesmo no trono está assim, eu quero abrir o céu e levantar do meu trono e dizer, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo.
Então você vê que aconteceu e vai acontecer de novo, agora sob outra ótica. Foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele. Agora, querido, essa plenitude vai habitar no cabeça e no corpo, como um só. E Paulo vai orar em Efésios, né? Eu interrompi aqui, e agora, depois de tudo, você vai entender o que Paulo disse para Efésios aqui. Ele diz assim: a suprema grandeza do seu poder para conosco, que cremos segundo a operação da força do seu poder, 20, olha o 20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, e fazendo sentar-se à direita de Deus nos céus, acima de todo principado, autoridade, poder, domínio e todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Amém? Se parasse só por aí, a gente diria assim, que coisa tremenda, né? Puxa, Jesus ressuscitou, está sentado, meu Deus, tremendo. Só que não para por aí. Paulo vai dizer agora, olha só, Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, sobre todas as coisas, aí começa a gente, o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo. Olha o que você vai ler, o complemento daquele que enche todas as coisas, tudo em todos. Quantos conseguem enxergar? Eu sei que essas coisas espirituais são difíceis de entender assim de rápido, mas quantos conseguem enxergar uma construção de um novo homem? Amém? Que começou lá na ressurreição de Cristo, estabelecido no cabeça, e agora está continuando na edificação do corpo, e quando todo o corpo estiver edificado, o cabeça finalmente vai ter um lugar onde repousar, e Deus vai ter esse novo homem. Quantos conseguem enxergar isso? Amém? Agora, quantos desejam participar desse novo homem? Você está sendo convidado a participar desse novo homem. Para isso, vai ter que negar o mundo, para isso, vai ter que negar-se a si mesmo, para isso, vai ter que deixar o embaraço que tão de perto te rodeia, para isso, vai ter que largar as obras da carne, para isso, vai ter que se encher do Espírito Santo, para isso, vai ter que ser lavado na palavra. Então, você entende? Todas as coisas que nós estamos fazendo como igreja, reunido, lendo Bíblia, reunido, fazendo, ensinando e tal, não é para alcançar uma salvação, um perdão de pecados. Isso a gente já conseguiu, crendo que Jesus, o Messias, veio. Aleluia! Agora, querido, nós estamos batalhando debaixo de uma graça e de uma liderança do Espírito Santo, óbvio, que não é Deus faz uma coisa e o homem faz outra. Não, é Deus faz uma coisa e Deus continua fazendo a segunda, mas só que na segunda coisa, que é a santificação, ele diz, você quer, você deseja, irás tu com esse homem, Gênesis 24, 58, e disse Rebeca, eu irei. Jesus diz, quem quiser vir após mim. Então é necessária uma resposta, diga comigo, resposta. E você e eu só vamos dar essa resposta se nós formos cheios do Espírito Santo. Porque a obra da carne não vai querer dar essa resposta. A carne gosta do mundo, a carne gosta das correrias do mundo. Então nós vemos como que estão ligadas as coisas. Aleluia. Meu irmão, eu oro para que você tenha os olhos do seu entendimento iluminados. Amém? Eu oro para que nós não mais desejemos beber o vinho da Babilônia, dessa estrutura falsa que promete a exaltação do teu nome e a edificação para você. Eia, façamos um nome, edifiquemos para nós. Não, nós não estamos edificando para nós. A igreja está sendo edificada para ser entregue ao seu esposo. Façamos uma mulher para pegar essa mulher e entregar para ele, a fim de que ele possa dar o veredito. Essa sim, osso dos meus ossos, carne da minha. A mulher não está sendo edificada para a sua felicidade própria. Ninguém está, o Espírito Santo não está trabalhando na mulher, eu estou edificando a mulher para a mulher ser uma mulher feliz. Não, o Espírito Santo está trabalhando na mulher, nós somos essa mulher, amém, irmãos? O Espírito Santo está trabalhando na igreja, nós somos essa igreja, no corpo de Cristo, na sua casa, na sua cidade, no seu exército, trabalhando nessa igreja, para quê? Pensando no Filho. E Ele está moldando essa mulher, porque Ele sabe o gosto do Filho. Ele sabe o gosto do Filho.
o Espírito Santo sabe o que o filho... Querido, olhe a história de Rebeca, do resgate da Rebeca, da reconciliação. Por que reconciliação? Porque Rebeca é da casa de Abraão. Coloque a mão aqui na minha coxa e me diga, jure que você não vai pegar outra de outra família, tem que ser da minha família, tem que ser do meu DNA, porque eu estou buscando aquele que se havia perdido. Eu estou trazendo de volta aquele que se desgarrou. E o Espírito Santo vai lá. Mas ele não precisa perguntar para o Isaac, como que você quer ela? Loura, morena, alta, baixa? Ele conhece o gosto do filho, aleluia. E ele escolhe a mulher, porque ele conhece o gosto do filho. Então o Espírito Santo está trabalhando em nós, irmãos, para que nós sejamos conformados, a fim de que sejamos entregues a Ele, e Ele possa finalmente olhar para nós e dizer, essa é a mulher aprovada, essa esposa aprovada. Quer dizer, já não é só amada. Amada foi na cruz do Calvário, amada quando foi perdoada, mas agora não é só amada. Esse que é o problema, irmão. Deus me ama, amém. Deus ama o Hitler também. Deus amou Stalin. Deus amou Mao Tse Tung. Deus amou essas pessoas. Ah, não, Deus amou. Deus não queria botar... O inferno não foi preparado para eles, foi preparado para o diabo e seus anjos. Deus é amor. Então Deus não ama porque nós fizemos algo, Deus nos ama porque a essência dele é amor, amém, queridos? Mas que evangelho é esse que a gente entrega só para o amor? Não, agora o amado precisa correr a carreira do aprovado. Agora a pergunta é, será que toda a igreja de Cristo hoje está aprovada, ou pelo menos caminhando no tocante à aprovação diante do Senhor? Creio que não. Que a igreja de Cristo é amada, eu não tenho dúvida. Mas será que todos estão abraçando a carreira da aprovação? Todos estão de fato perguntando todos os dias, Senhor, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, porque eu sou amado, eu sou amada do Senhor, mas eu não quero ser só amada, eu quero agradar ao Senhor. Eu quero que o Senhor olhe para mim e sinta prazer, sinta alegria. Aleluia! Então isso é a formação desse novo homem, passa por isso, pelo amor e pela aprovação. Vamos terminar? Esse homem perfeito que Efésios 4 vai dizer, Deus levantou apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, para quê? Para a edificação do corpo. Irmão, nosso trabalho aqui não é outro senão a edificação do corpo. Para o exercício do ministério. Amém, querido? Nas palavras de Paulo em Coríntios 11, 2 Coríntios 11, eu estou zeloso por vós, porque tenho que apresentar vocês como uma noiva ataviada, preparada para um noivo, a saber, a Cristo. Nas palavras de Hebreus capítulo 13, obedecei aos vossos pastores, aos vossos guias, porque eles hão de dar conta das suas almas. Facilite a vida deles para que eles não tenham que fazer isso gemendo. Está aí uma boa dica para você me deixar feliz. Dizer assim, meu pastor tem que dar conta de mim, né? Então eu não vou atrapalhar, ele vai ter que dar conta do mesmo jeito, né? Meu irmão, preste atenção, eu vou ter que dar conta de você, gemendo ou não gemendo. Mas se você facilitar, eu dou conta sem gemer. Mas se você perturbar o meu juízo, eu não posso desistir de você, miserável. Se eu pudesse, eu desistir, mas não posso. Segundo as palavras de Hebreu, gemendo ou não gemendo, você vai ter que dar conta. Né? Então, qual é a ideia? Me ajuda a não gemer não, né, querido? Me deixa só com gemido pelo novo homem. Né? Diz, eu quero ser guiado, eu quero ser pastoreado, eu quero ser tratado. Eu não vou ficar de rebeldia. Eu vou entender as coisas, né? Eu vou facilitar a vida daqueles que o Senhor tem levantado para cuidar de mim.
Mas às vezes é tão difícil isso na igreja, sabia, irmão? Né? Pô, você tem que gemer para cuidar do abençoado. Né? Da abençoada. Gemer, meu irmão. Gemendo. Aí o pior é que dá uma vontade de desistir. Deus fala, geme não. Desiste não, tem que gemer. Né? Tem que gemer, cara, não tem jeito. Caiu na sua mão, você vai ter que cuidar. Gemendo ou não gemendo. Né, querido? Tem uns aqui que faz a gente gemer. Tem uns aqui que são duros na queda. Mas é quem faltou, não é você não. Amém, irmão? Exatamente quem faltou hoje, você não. Então vamos terminar aqui, meu irmão. Então, nas palavras de Efésios capítulo 4, o que acontece? Paulo vai dizer isso. Os apóstolos, profetas, pastores, evangelistas, mestres, eles estão sendo colocados para a igreja como um presente. Né? Para quê? Para a edificação do corpo. Para quê, querido? Para que todos possam chegar à estatura do homem perfeito. Entende que aquele, para ganhar tempo não vamos ler não, mas depois você lê em casa, Efésios 4:13, estatura do varão perfeito. Não é dos varões perfeitos ou das varoas perfeitas, dos varão. Por quê? Porque é um novo homem. Então todos vão formar um novo homem, e esse homem é perfeito. Então você vê que Paulo de novo está dizendo, irmãos, quantos estão enxergando isso que nós estamos falando aqui hoje? Deus dizendo para nós, eu quero estabelecer esse homem perfeito. Larguem suas individualidades, parem com as suas infantilidades, parem com as seus mimimis, seus não me toques, suas carreiras individuais. Não foi para isso que o meu filho morreu, não foi para isso que ele ressuscitou. E Paulo diz, eu vou orar, para quê? Para que eles entendam o quê? Essa construção desse novo homem. Né? Hoje nós estamos acomodados, eu sirvo a Jesus, o que você faz? Eu canto na igreja. Não foi para isso que Jesus morreu, irmão. Eu sirvo a Jesus, o que eu faço? Eu sou líder disso, eu toco bateria, não foi para isso. Essas coisas são tão irrelevantes. O que Jesus de fato morreu, para que Jesus morreu? Para estabelecer esse novo homem. O céu, meu irmão, está gemendo, o Espírito Santo está gemendo, para que esse novo homem seja estabelecido. E quando a última pedrinha dessa cidade se submeter, e essa casa ficar pronta, o céu vai se abrir e o cabeça vai vir, aleluia. E vai reclinar assim no corpo, pá! E aí o homem perfeito, e Deus vai dizer, pronto, chegou. É quando a Bíblia diz que Ele vai voltar e glorificar o nosso corpo. E vai voltar a estabelecer esse novo homem que vai reinar sobre toda a terra. Amém? Céus e terra serão um ambiente só. Para esse novo homem, esse homem espiritual, esse homem coletivo. Qual o nome desse homem? Eva? Não. Babilônia? Não. Cristo. Por quê? Porque no começo não era um só nome, então no final será um só nome também. Eu queria tanto que nós entendêssemos isso. Eu queria tanto que nós entendêssemos esse propósito, porque se nós entendermos esse propósito, a gente vai entender os ardis de Satanás, as estratégias do diabo em nos dividir, em nos colocar correndo atrás dos nossos objetivos individuais, em fazer com que a gente busque essa tal felicidade individual. Por quê? Porque ele quer ludibriar você, ludibriar a mim, para que a gente não entenda, porque ele teme esse novo homem, esse varão, meu amigo, que está em Apocalipse 12, que ele para na frente da mulher e diz, esse varão vai acabar comigo, eu vou tragar esse varão, mas esse varão é intragável. Esse varão é imortal, esse varão é invencível, ele é arrebatado para Deus e para o seu trono, aleluia! Então a Bíblia vai dizer que ele vai fazer perseguição à mulher, mas a esse varão, meu irmão, esse varão é invencível. Querido, eu faço parte desse varão.
Eu vou falar hoje como Josué falou, eu não sei você, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão, querido, de fazer parte desse reino eterno, de fazer parte desse esposo do Cordeiro, desse novo homem da nova criação. Nós estamos estudando 42 gerações. O que é 42? O número 6 do homem multiplicado por 7 vezes. O homem perfeito, por isso que é 42 estações. 6, 7 vezes. E 42 são as gerações de Abraão até Cristo. 14, 14, 14. Mateus 1, 17. Homem perfeito. Cristo é o homem perfeito. Amém, irmãos? Se você contar lá em Mateus 1, 17, já falamos disso. Vai dar 41 em Jesus, não dá 42. E é preciso ter mente espiritual para entender isso. Por quê? Porque Jesus ainda não era esse homem definitivo. Já era perfeito, mas não era definitivo. Precisava pagar a dívida da velha criação. Amém, querido? Se fosse a plenitude, né, se fosse o ápice, não precisava ter morrido. Mas é isso que os judeus não entendem. Era necessário que o Messias viesse e morresse e pagasse a dívida da primeira e velha criação, velha natureza. Mas o Cristo Jesus, aleluia, o novo homem, o mistério escondido dentro do humilde carpinteiro, é a 42ª, meu amigo. Aleluia. E o cabeça estabelecido. Agora falta um corpo, porque não é bom que o homem viva só. Far-lhe-ei uma ajudadora, que lhe seja idônea. Aleluia. Queridos, o Senhor está voltando. Por quê? Porque essa construção está terminando. Terminamos agora, então, citando Hebreus 11. Já falamos aqui, vou falar de novo. Pela fé Abel, pela fé Noé, pela fé Abraão, pela fé Isaac, pela fé Jacó, pela fé Sansão, pela fé Davi, pela fé Samuel, etc, 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 etc. Homens dos quais o mundo não era digno. Todos esses morreram sem alcançar a promessa, porque Deus tinha para nós algo superior ao nosso respeito. Amém? Para que eles sem nós não fôssemos aperfeiçoados. Então esse corpo que transcende gerações está sendo formado. Nesse corpo tem Abraão, que tendo recebido a palavra de habitar na terra, habitou em tendas com Isaac e Jacó, seu filho. Diga tendas. Provisoriedade. 1 Coríntios 15, 26 diz: se esperamos em Cristo somente nessa terra, somos mais miseráveis de todos os homens. Terra é lugar para andar em tendas. Abraão entendeu. Vou habitar em tendas. Por quê? Porque eu vi a cidade, aleluia. Eu vi a noiva. Eu vi a esposa. Essa esposa cujo artífice e construtor é Deus. Essa cidade que não é feita por mãos humanas, está sendo edificada no Monte Sião, nos altos céus. E que quando estiver pronta, descerá para a terra. Aleluia! Nós fazemos parte dessa cidade. Quantas pedras faltam para essa cidade? Um dia Deus me disse que faltam poucas pedras, e eu vi isso. Então esse todos de Hebreus, assim como esse todos de Efésios 4:13, até que todos, não é o todos linear, não é o todos da nossa vista, é o todos de todas as gerações. Pode ser que dessa geração Deus tenha poucas pedras para tirar e você seja uma delas. A cidade, a Nova Jerusalém, é composta de pedras preciosas. Olhe para o seu irmão e veja uma pedra preciosa aí, querido. Você é uma pedra preciosa, filho. Deus quer você nessa construção.
Senhor está te chamando. Jesus falou isso em várias parábolas. O reino de Deus é aquele que mandou convidar os convidados, mas eles estavam ocupados demais. E quando voltou os servos, disse, mas eles falaram que não querem vir, porque eles estão namorando, eles estão dançando, eles estão buscando, né? Linguagem de hoje, né? Linguagem de hoje. Eles estão na baladinha, eles estão cuidando da vida, eles estão trabalhando. E sabe qual é a linguagem que Jesus diz, na figura daquele homem da casa? Ele diz, então vai e busque os piores que você vê, porque a minha casa de modo nenhum ficará vazia. Que Jesus vai completar a obra, eu não tenho a menor dúvida. Será que vai ser com cada um de nós? Ou será que nós estamos ocupados demais para atender o chamado de Deus? Ou será que nós estamos ocupados demais, sentados no trono da justificação e dizendo, uma vez salvo, salvo para sempre? Vai nessa. Não, amado. Fomos chamados sim, somos perdoados, somos justificados, somos amados, mas agora estamos sendo trabalhados para sermos conformados à imagem de Jesus. E Satanás vai trabalhar duramente, arduamente, para entreter a gente, para fazer com que a gente tenha muitas coisas para fazer. Para quê? Para que a gente não tenha a nossa mente iluminada e não consiga compreender isso. Ainda que ele chegue na frente dos púlpitos e diga assim, você não precisa dessas coisas, Jesus já fez tudo, toma vitória para você, o evangelho é a fórmula da felicidade, e a gente acreditou nisso. Não, o evangelho não é isso. Ouve aqui, querido, o evangelho é a construção desse novo homem. Começou na cruz vencendo a velha natureza e continuou na ressurreição de Cristo, estabelecendo uma nova criação, e está até hoje, meu amado, até hoje, chamando cada um de nós. Mas está chegando a hora da trombeta tocar, está chegando a hora, querido, da casa está pronta, e quando estiver pronto, Paulo diz assim, nós, os que dormem, ressuscitarão, e os que estiverem vivos, serão transformados, e Deus vai ter esse novo homem. Vamos ficar de pé, queridos, nessa noite, amém?